E aí, gente, tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem, se cuidando e que em breve a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Quanto à atividade que eu passei para vocês, eu estou corrigindo e enviando para vocês, então quem não recebeu vai receber aí nos próximos dias a correção. Vamos para mais uma aula, mais uma semana, então sem enrolar, vamos lá. Nessa aula, a gente vai falar sobre a crise colonial, ou seja, a crise do sistema que funcionava com colônia e metrópole, como era o caso aqui do Brasil. A gente está vendo até agora como foi os ciclos de exploração que o Brasil teve. A gente passou pelo ciclo do pau-brasil, a gente viu o ciclo do açúcar, a gente viu o ciclo do ouro e a gente viu que todos esses ciclos tiveram algum tipo de conflito entre a colônia e a metrópole. Então, a gente vai estudar como esse processo se aprofundou e eventualmente levou à independência do Brasil. Para entender isso, a gente primeiro tem que começar a entender a situação da Europa. Então, a gente vai ver alguns dos fatores que levaram à crise do antigo regime e aos desgastes entre colônia e metrópole. Para começar, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. A gente tinha a Inglaterra como pioneira, como produtora, como a líder do processo de industrialização, e esse processo ele vai substituir a produção da manufatura pela produção da maquinofatura, ou seja, não vai se produzir mais nada manualmente, mas sim eles vão começar a utilizar máquinas para fazer esse processo. E aí, o que a Revolução Industrial vai fazer? Ela vai transicionar o capital comercial para o capital industrial. O que isso quer dizer? O capital comercial ele funcionava da seguinte maneira: você tinha um produto e você vendia esse produto. E isso funcionava muito bem para a questão das colônias, ou seja, as metrópoles exploravam as colônias, conseguiam os produtos que elas queriam e vendiam esses produtos. Já com a Revolução Industrial e essa mudança, o capital industrial vai começar a ganhar caráter, vai começar a ganhar importância. Ou seja, a gente precisa produzir muito mais do que a gente está produzindo e a gente precisa valorizar essa produção. Então não funcionava mais explorar um território, porque a gente está tendo uma mudança de mercado. A gente não está mais no açúcar, a gente não está mais no pau-brasil, a gente precisa produzir produtos através de matéria-prima. Então a industrialização veio justamente para isso. A gente tem uma produção maior de tecidos, uma produção maior de calçados. Então essa era a demanda do mercado no momento. Então essa era a diferença entre o capital comercial, que se dava muito bem com a colonização, já que eles pegavam os produtos, levavam para a Europa para vender, e o capital industrial, que precisava produzir um bem através de matéria-prima. A gente vai ter também a Revolução Americana, ou seja, o processo de independência dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos se libertam dos ingleses, isso cria um sentimento de emancipação, ou seja, podemos viver sem a metrópole, a gente consegue ser independente, a gente consegue se desenvolver da maneira que a gente achar melhor. E aí isso começa a se espalhar por outras colônias da América. Essa ideia de que dá para se libertar e dá para ser independente da metrópole. Além disso, o sistema de governo que vai se estabelecer após a independência dos Estados Unidos é o republicano, e isso atraía muita gente que já estava cansada do modelo absolutista, ou seja, o modelo que tinha um cara só com todo o poder, que era o rei ou o imperador. Então, a ideia de um governo republicano era interessante para muitas dessas colônias. A gente também vai ter a Revolução Francesa. Somando essa questão da Revolução dos Estados Unidos, vai romper com a ideia do absolutismo e vai fortalecer a burguesia. E isso era interessante. Os grupos que vão estar favoráveis à independência vão ser justamente os grupos burgueses, porque eles não querem mais estar presos ao absolutismo e ao Estado, eles querem ter a independência deles. Além disso, as ideias iluministas queriam o fim dos privilégios do clero e da nobreza e o liberalismo econômico, justamente essa questão da burguesia, a ideia de poder ter o livre comércio, de poder se desenvolver sem estar preso a um rei ou a um imperador. Então essas ideias eram muito interessantes e isso vai fazer com que o espírito de independência surja nas colônias aqui das Américas. Os Estados Unidos foi o pioneiro nesse processo, se tornando independente, e aí quando isso acontece, a ideia de que dá sim para se tornar independente e se livrar da metrópole começa a surgir ali pelas outras colônias. Falando do Brasil, por algumas vezes a gente viu como uma colônia ela entra em conflito com a metrópole, e esses conflitos eles foram aumentando cada vez mais. A colônia ela tinha crescido e se desenvolvido de tal maneira
que o sistema colonial era um obstáculo para maior desenvolvimento e o processo de industrialização. Ou seja, a metrópole ela ainda resistia à industrialização da colônia. Ela não queria que a colônia se industrializasse. Ela queria manter a colônia como um local de exploração. Ela queria que toda a mão de obra da colônia fosse voltada para a produção agrícola e não para a produção industrial. Eles queriam manter as colônias dependentes das metrópoles. Só que as pessoas que moravam na colônia, elas queriam se desenvolver, elas queriam se aprimorar, elas queriam melhores condições de vida. Então, o sistema colonial era um obstáculo para esse desenvolvimento. A metrópole não queria deixar a colônia crescer, não queria deixar a colônia se desenvolver. E isso era justamente o que a colônia queria. Só que aí, como a gente já falou, vai surgir um problema para essa questão. Com a crise do antigo regime, que a gente viu lá no último slide, a industrialização vai surgir com expressão, ou seja, o capital vai se voltar para a questão industrial. E por causa disso, para continuar explorando a colônia de maneira efetiva, era preciso desenvolver ela. Era preciso começar um processo de industrialização nas colônias para poder lucrar com esse novo capital. Mas ao se desenvolver as colônias, eles poderiam criar ideias, criar condições para que a colônia não mais dependesse da metrópole, ou seja, eles tinham medo de que se eles desenvolvessem demais a colônia não ia mais precisar da metrópole, e aí eles iam dar início a movimentos de independência, como foi nos Estados Unidos. Então eles tinham medo que o processo de independência que aconteceu nos Estados Unidos começasse a acontecer por outras colônias, em especial aqui no Brasil. Então, ao mesmo tempo que eles tinham que desenvolver o país, desenvolver a colônia para continuar explorando ela, eles tinham medo de que se eles desenvolvessem demais, isso ia levar a um processo de independência que a metrópole não queria. E aí, tentando ficar nessa balança entre não desenvolver ou desenvolver demais, Portugal vai adotar algumas medidas em relação ao Brasil. Vai proibir o ofício dos ourives na região de Minas e mais tarde em várias outras partes da colônia, para evitar o extravio de ouro. O que acontecia? Os ourives eram os caras que trabalhavam com ouro, que faziam colares de ouro, que faziam anéis de ouro. E aí, os portugueses tinham medo de que, se os ourives continuassem trabalhando, o ouro poderia ser extraviado. O cara poderia pegar uma barra de ouro, transformar em anel, aquele ouro ali ia ficar na colônia e não ia ter o retorno para Portugal. Então, proibindo os ourives, o objetivo era que todo o ouro fosse destinado para metrópole e que nada ficasse na colônia. Proibição de todas as manufaturas têxteis. Eles obrigavam os colonos a comprar os tecidos de outros países da Europa, especialmente a Inglaterra, que era uma aliada de Portugal. Então, eles queriam que toda a produção do país ficasse concentrada na agricultura. Eles não queriam que se produzissem manufaturas no Brasil, para que dessa forma eles ficassem dependentes da Inglaterra e, consequentemente, de Portugal também. Proibição da indústria do ferro. Obrigava os colonos a comprarem suas ferramentas em outros países da Europa. Não se permitiam que se estabelecessem indústrias, especialmente na área do ferro, aqui no Brasil, porque aí, mais uma vez, eles iam manter a colônia dependente de Portugal. E aí, em resposta direta e indireta a essas medidas, vão surgir movimentos de revolta que tinham um caráter em comum, que era romper com o sistema colonial, que era justamente romper com a dominação portuguesa e estabelecer a independência. A gente teve a Inconfidência Mineira, que a gente já falou, foi inclusive o tema do trabalho de vocês da semana passada. Vai surgir devido às medidas adotadas por Portugal com o fim do ciclo do ouro, e eles tinham um projeto para o país. Eles queriam a independência, eles queriam um caráter republicano, mas a questão da escravidão não era bem definida. Alguns eram favoráveis à abolição, outros queriam manter a escravidão, então esse foi um ponto de divergência da Inconfidência Mineira. A gente teve também a Conjuração Baiana, que era também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Ele vai contar com a participação das camadas mais populares, como os alfaiates, já que é o nome do movimento, soldados, mulatos, negros livres e escravos. Como ele buscava a independência, e isso era um desejo até das classes da elite, esse movimento vai receber apoio desses caras, dessa elite, vai apoiar esse movimento, mesmo que ele tenha surgido com um caráter popular. Em algum momento as elites vão apoiar esse movimento porque eles tinham objetivos em comum. Só que quando esses caras da elite eles percebem que o movimento era extremamente popular e que alguns dos objetivos começaram a se divergir, ou seja, alguns dos objetivos eram diferentes entre as camadas populares que iniciaram o movimento e as elites que se juntaram a eles.
Então, vendo essas divergências e vendo que uma hora esse movimento ia ser combatido com todas as forças por parte de Portugal, essa elite ela sai fora do movimento antes que isso aconteça. Entre as reivindicações desse movimento estavam justamente romper com a dominação portuguesa, proclamar uma república, dando início aí ao processo de independência, abolir a escravidão, aumentar a remuneração dos soldados, entre outras. Então, essas medidas elas tinham um caráter popular, e aí por isso que os grupos da elite saíram fora. Somado a isso, como já se era esperado, a repressão foi extrema e violenta, muita gente morreu, foi uma repressão bastante dura a esse movimento, que acabou com ele eventualmente. E aí, como essas elites elas saíram fora antes dessa repressão ao movimento, eles acabaram escapando, enquanto a galera que iniciou o movimento, as classes mais populares, elas foram violentamente reprimidas pelo governo português. Além das ideias iluministas, a Revolução Francesa também foi responsável por outro fator que vai auxiliar a independência aqui do Brasil, que vai ser a vinda da família real. Ou seja, lá na época do Napoleão, das guerras napoleônicas, o Napoleão vai estabelecer o bloqueio continental, de que nenhum país pode comerciar com a Inglaterra. Portugal vai ignorar esse bloqueio, vai continuar fazendo comércio com a Inglaterra, já que eles já eram aliados há muitos anos, e aí o Napoleão vai ficar revoltado e vai invadir Portugal. Temendo essa invasão, a família real e vários nobres, cerca de 15 mil pessoas, vão embarcar em navios e vão vir aqui para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro. E aí, como veio não somente a família real, mas vários nobres, e inclusive toda a estrutura administrativa veio para o Brasil, ou seja, todo o governo de Portugal veio para o Brasil, eles iam governar Portugal a partir do Brasil. Isso fez com que surgisse uma necessidade de melhorias na estrutura. Eles precisavam de prédios adequados à família real, eles precisavam de tudo isso. E o Brasil não tinha isso, então se cria essa necessidade de se desenvolver. Foram realizadas melhorias de prédios que já existiam, novos edifícios foram erguidos, e além disso a família real também desapropriou algumas residências. Quando chegaram aqui, se eles viam uma casa que eles gostassem, eles iam lá, tiravam quem estava morando lá e assumiam a residência. Então eles se viam no direito de fazer isso com a população. O comércio foi diversificado. O Dom João vai criar uma série de órgãos aqui para o Brasil, como a imprensa, a Academia da Marinha, Academia Militar, Jardim Botânico, fábricas de pólvora, laboratórios químicos. Vai trazer também para o Brasil o acervo da Biblioteca de Portugal, vai vir tudo para o Brasil, vai fundar a Biblioteca Nacional aqui no Brasil, vai criar teatros, vai possibilitar a vinda de músicos. Então eles vão trazer toda uma estrutura para que eles possam viver confortavelmente aqui no Brasil. Eles trazem tudo o que eles estavam acostumados a ter lá em Portugal, aqui para o Brasil. E isso é um processo que não existia até então. O Brasil colônia estava ali sendo contido para não se desenvolver. E aí, de repente, quando chega a família real, se tem esse boom, essa necessidade de se desenvolver. Então é meio que uma corrida para se adaptar aos padrões da família real e da nobreza portuguesa, que agora estavam morando no Brasil. Quando as guerras napoleônicas acabam, vai acontecer a missão francesa, ou seja, o Dom João ele vai estimular vários artistas franceses, sejam pintores, escultores, todos esses caras a virem para o Brasil. E com isso vão se abrir galerias, escolas de arte, vai ter um desenvolvimento cultural aqui no Brasil, graças a essa missão francesa. Quando a família real sai de Portugal e vem para o Brasil, os ingleses ajudaram bastante. Eles já eram aliados há muito tempo. E aí, quando se surge essa necessidade da família real fugir para o Brasil, a Inglaterra auxilia, fornecendo navios, fornecendo proteção durante o percurso, e isso faz com que o Dom João assine um tratado, chamado de Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação, que estabelecia, entre outras coisas, o direito dos ingleses serem julgados na Inglaterra por crimes cometidos no Brasil. Ou seja, se o cara cometesse um crime no Brasil, ele ia ser extraditado para a Inglaterra e ia ser julgado lá. Livre culto para protestantes, lembrando que a principal religião da Inglaterra era o protestantismo, enquanto aqui no Brasil era o catolicismo. Mas, graças a essa amizade entre Portugal e Inglaterra, os protestantes vão ter livre culto, vão ter permissão para construir templos, cemitérios e também vão ter a promessa de não ser perseguidos, o que chegava a acontecer na Inglaterra. Vantagens comerciais, como a redução de impostos para os produtos ingleses. E também a promessa de que o governo brasileiro ia abolir o tráfico negreiro, tendo em vista que a Inglaterra já havia abolido a escravidão, então era uma necessidade que se abolisse a escravidão
mas a princípio o Brasil apenas abole o tráfico negreiro. E isso acontece não porque a Inglaterra era boazinha, mas porque a Inglaterra, que agora estava produzindo muitos produtos, precisava de mercado, ou seja, precisava de gente para comprar esses produtos. O escravo não compra o produto. Agora o homem livre compra, ele precisa comprar para sobreviver. Então essa era a ideia de abolir a escravidão. Se criar mercado, fazer com que as pessoas precisassem comprar os produtos. E como a Inglaterra era pioneira nesse ramo, a Inglaterra lucraria com esse processo. Todos esses fatores, eles vão contribuir para uma mudança. E o grande fator que vai estimular essa mudança cada vez mais é a vinda da família real. Quando a família real vem, a estrutura do Brasil vira quase que do avesso. Eles precisam, do dia para a noite, construir uma superestrutura para que esses caras da família real se sintam acomodados. Então o Brasil estava sendo segurado para não se desenvolver e de repente ele tem que se desenvolver muito rápido para dar conta dessa demanda que está se exigindo dele. Então isso vai influenciar bastante o processo de independência do Brasil, que a gente vai estudar mais nas próximas aulas. Vamos por aqui mais uma vez. Espero que você tenha gostado, entendido. Se não ficou claro, mandem as dúvidas, as perguntas, as sugestões. Já sabem o esquema. Então, até mais, pessoal.